Vamos ler aí o texto. Lucas 11, verso 29. Provavelmente aí na sua Bíblia haja uma subdivisão, né? Nós temos aí uma subdivisão aqui um tema, né? Um título, o sinal do profeta Jonas ou algo do tipo. E depois do verso 36 ao 36, nós temos um outro título aí, a luz do corpo, né? Do corpo aí. Mas é o mesmo assunto, continua tratando acerca do mesmo assunto e é o que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Verso 29. Como a multidão aumentava, ele começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o de Jonas. Você vê como que Jesus ele é tão misericordioso, né? Ele é tão gracioso, que ele está dizendo, esse povo é duro, esse povo pede um sinal, eu não vou dar um sinal, mas ele acaba dando um sinal, que é o sinal aí de Jonas. E ele diz, verso 30, porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem o será para esta geração. Essa designação, né, esse termo Filho do Homem, se refere justamente à ideia de nos levar, nos remeter a Jesus como Messias, né? Esse era um dos títulos dele. O Filho do Homem, aquele que nasceria da Virgem, aquele que seria pendurado no madeiro por conta do meu e do seu pecado. Então, quando fala Filho do Homem, está falando aí de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 31. A rainha do sul se levantará no juízo contra os homens desta geração e os condenará. Pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. O exemplo que Jesus está dizendo é que a rainha do sul, a rainha de Sabá, ela se deslocou, né, e levou muito tempo para chegar até Salomão, para ouvir Salomão, né, todos nós conhecemos Salomão, um homem cheio de sabedoria, e então o que Jesus está mostrando é exatamente isso. Ele está falando com escribas e fariseus, com aqueles homens que são os doutores da lei, e ele diz, a rainha de Sabá, mesmo sem o meio de transporte que nós temos hoje, né? Você entra no seu carro com ar-condicionado, outros possuem helicópteros, jatinho, avião, consegue se deslocar de um lugar para o outro com muita rapidez. Naqueles dias não havia isso. Então demandava tempo para que uma pessoa pudesse sair de uma região e chegar a outra. E Jesus está mostrando para esses escribas e fariseus o seguinte, eu sou a sabedoria. Eu sou a sabedoria encarnada. A sabedoria encarnada está aqui diante de vocês. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vocês negligenciam, vocês não querem ouvir a verdade. Verso 32. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém acende uma candeia, né? Mais próximo para nós hoje seria uma lâmpada, né? A ideia de colocar no mais alto para que possa iluminar o ambiente e todos vejam, né? Então Jesus está dizendo, ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar oculto, nem debaixo do cesto, mas no velador, para que os que entrem vejam a luz. A candeia do corpo são os olhos. Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será repleto de trevas. Cuida, então, para que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, o teu corpo todo estiver iluminado, sem parte alguma em trevas, ele será todo luminoso, a semelhança da candeia que te ilumina como com o seu resplendor. Até aí. Então, o tema da minha mensagem hoje é justamente essa ideia de luz, de enxergar, enxergando a verdade. Uma das perguntas, né, ou uma das buscas do ser humano, aquilo que o ser humano mais busca hoje e persegue de forma frenética, muitas vezes é como ser feliz. E é claro que quando eu digo isso, né, que é uma das coisas que o homem mais busca, o ser humano mais busca, eu não estou dizendo que grande parte da população, eles se pegam como filósofos, pensando em suas casas. De onde vim? Para onde vou? Como será o meu destino? Qual será o fim da existência humana? Mas, na verdade, todos querem e buscam a felicidade. E um dos paradoxos aí é justamente que aqueles que mais buscam a felicidade são aqueles que vivem uma vida frustrada,
vazia, sem sentido, sem significado e sem propósito. O homem ele não está em busca da verdade. Muitos estão em busca de como ser feliz. E quando o projeto existencial dessa pessoa é apenas como ser feliz, como ser uma pessoa alegre, feliz, eles farão qualquer coisa para isso, inclusive viver uma mentira. Quando na verdade a pergunta correta a se fazer não é o que ou como ser feliz. A pergunta correta e que todos deveriam se preocupar é o que é a verdade. O problema é que o ser humano, de um modo geral, ele não está em busca da verdade. Assim como Pilatos, ele pergunta para Jesus o que é a verdade, mas ele não quis ouvir a resposta, grande parte da população, eles não estão em busca da verdade. Eles não querem saber o que é a verdade. Só há uma maneira, meu irmão, de nós sermos salvos, só há uma maneira de nós sermos libertos, e só há uma maneira de realmente sermos felizes. E é por meio da verdade, conhecendo a verdade. Quando nós conhecemos a verdade, como o próprio Cristo disse, a verdade liberta, a verdade transforma. Na verdade, nós encontramos significado, sentido e propósito para a nossa existência. Mas a pergunta é, dentre várias e várias religiões, há inúmeras religiões hoje, mundo afora, há inúmeras religiões, falsas religiões. A pergunta é, a fé cristã, de fato é a verdade? Será se nós podemos depositar toda a nossa esperança e a nossa confiança na fé cristã? Será se a fé cristã ela não é mais uma dentre muitas e muitas falsas religiões que nós vemos hoje? Será se a nossa fé não é como muitos dizem que nós vivemos e a nossa fé exige de nós como se fosse um salto no escuro? Será se a fé cristã é assim? Será se a fé cristã não nos dá nenhuma base sólida? Algo que possamos investigar, analisar, se realmente a fé cristã é verdadeira ou não? Será se nós não estamos sendo enganados? Essas são perguntas que nós devemos fazer. Há alguma prova ou sinal de que ela é verdadeira? E aí eu quero falar apenas 3 princípios de maneira muito rápida. Primeiro, nós falamos, é claro, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos estudado aqui a carta de Paulo aos Romanos, fizemos uma pequena pausa aí para falar nesses 2 domingos, últimos 2 domingos, sobre política, mas um dos temas que nós estivemos abordando nas últimas mensagens era justamente a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma evidência deste homem chamado Jesus Cristo que pisou neste mundo. E aí você tem inúmeros historiadores, sejam judeus ou sejam romanos, muitos romanos que não acreditavam em Cristo, que não viam Cristo como um Deus, mas todos eles estavam testemunhando e dizendo, sim, houve um homem chamado Jesus. Estava aqui, que talvez muitos o intitularam como Deus, que muitos o chamaram de Rei dos Reis, que ele era realmente o Messias. Mas o ponto que eu quero abordar aqui é justamente isso. Há na história, há um fato histórico, algo que marca a narrativa, que há um divisor de águas na raça humana. Então isso é inegável. Então a nossa fé não é um salto no escuro. A nossa fé, quando você vai para a Escritura, muitos passam, por exemplo, pela genealogia de Jesus, pulam, né, porque há alguns nomes difíceis ali, acham que não há importância alguma daquela genealogia, ou outros textos que nos dão datas, nomes, né, de homens, de pessoas ali que faziam parte daquele contexto. Por que a Escritura? Por que Deus se atentou a esses detalhes? Ora, justamente para que a nossa fé possa ser pesquisada, porque a nossa fé possa ser avaliada, analisada. Quando Lucas escreve o seu evangelho, ele diz isso a Teófilo. Estou te escrevendo uma narração coordenada dos fatos. Ou seja, para que você esteja ancorado na verdade. Para que você esteja ancorado, a sua fé esteja baseada em algo sólido. Esta é a grande diferença da fé cristã para as demais religiões, para as falsas religiões, que todas elas têm algo em comum. Na maioria das vezes, um homem está sozinho e diz que Deus falou com ele, ou que um anjo falou com ele. Ele trouxe uma revelação, lhe deu uma direção,
Mas quem pode questionar esses homens? Se naquele momento estava apenas ele e Deus. Quem é você? Quem sou eu para questionarmos eles? É impossível. Alguns interpretam que a pregação de Jonas é que foi um sinal. O texto está dizendo que não. Jesus está dizendo que o próprio Jonas foi um sinal. Que o próprio Jonas é um sinal. Jonas foi um sinal. Se você se lembra, Deus, o Elvis tem pregado aqui na quarta-feira, né? Na última quarta-feira, sobre Jonas. Se você se lembra, Jonas é aquele profeta que ele quis dar uma rebelada contra Deus, né? Com Deus. Deus dá uma ordem a Jonas para ele pregar em Nínive. Jonas vai para Tarsis. Jonas vai para um outro caminho, ele não quer se submeter a Deus. E aí nós já vemos, né, o que Deus fez. Chorou? Cruzou os braços? Ficou chorando? Não, você vai. Nem se for vomitado, mas você vai. Você vai submeter a minha palavra e ponto final. Você vai para Nínive. De um jeito ou de outro, você vai chegar em Nínive. Só que o contexto ali é que Jonas, ele olhava para Nínive, você se lembra, ali estavam os assírios. Aqueles homens completamente malignos, homens maus e inimigos de Israel. Jonas não queria pregar para aquele povo. O profeta não queria pregar para aquelas pessoas. E ele está irado e por isso já começa esse embate logo no início. E Jesus está dizendo, da mesma maneira que Jonas ficou no ventre de um peixe e apareceu com vida em Nínive, após 3 dias, isso é um milagre. Isto foi um sinal. Jonas é um sinal para esta geração. Da mesma maneira, Jesus, 3 dias no centro da terra e apareceu com vida em Jerusalém. A pergunta é, né, qual religião ou filosofia do mundo pode nos dar um sinal de que suas crenças são verdadeiras? Qual religião ou quais filosofias, que há várias correntes, quais delas podem nos dar um sinal de que suas crenças são verdadeiras? E aí nós precisamos, é claro, dar um resumo e simplificar de uma forma simples, né, a diferença entre a religião e a filosofia. São 2 escolas, né, tentando trazer ali uma resposta sobre a realidade. E é claro, a maior de toda a realidade é justamente como ser salvo. De um lado você tem a religião, de outro lado você tem a filosofia. A religião vai dizer o quê? Deus se revelou. Eu sei porque Deus se revelou a nós. Deus se revelou a nós, por isso nós enxergamos a verdade. Por isso que nós enxergamos a realidade. Os nossos olhos foram abertos. Deus se revelou a nós. E você tem de outro lado a filosofia, em oposição à fé cristã. Ou seja, nós não precisamos da revelação. Nós não queremos esta ideia de revelação, que Deus se revelou a nós. A filosofia, né, resumindo aí de forma simples, o homem diz, eu sei porque eu estudei. Porque eu debati uma ideia, analisei um cenário e eu cheguei a uma conclusão. Por meio do quê? De uma revelação divina? Não, por meio da razão. Por meio da minha razão, eu cheguei a uma conclusão. E ponto final. Maomé, por exemplo. Como que Maomé vai dizer algo do pós-morte? Maomé vai dizer, ora, o pós-morte é assim, pois Alá me disse. Platão vai dizer, o pós-morte é assim porque eu debati, eu pensei, e eu cheguei a uma conclusão. Após muita análise e debate, eu cheguei a uma conclusão. Meu irmão, qual prova de que o pós-morte islâmico está certo, ou nada, por exemplo, do ateu está correto? De um lado você tem o pós-morte islâmico defendendo uma ideia, do outro lado você tem um ateu dizendo que nada existe. Qual prova eles têm? Qual evidência eles têm? Não há prova, não há evidência. Com qual propriedade esses homens podem falar da vida após morte ou que não há vida após morte? Então a fé cristã é a única religião baseada em um evento histórico, testemunhado por centenas de homens, e que perderam tudo, por simplesmente alegarem, eu vi ele morto na sexta e ressurreto no domingo. Aqui está a grande diferença do cristianismo bíblico, da fé cristã para as demais religiões, para as falsas religiões.
A fé cristã ela não está baseada em um homem apenas dizendo ter visto ou ter recebido uma revelação. Não, várias pessoas. Você se lembra? Jesus chama os seus discípulos de minhas testemunhas. Eu sei que a palavra testemunho hoje, principalmente no meio evangélico, ganhou uma outra conotação. Conotação no sentido do quê? A pessoa vai contar um testemunho de como ele era e como ele está agora. Por exemplo, eu cheguei aqui quebrado, né, que é o que você ouve muito no meio da teologia da prosperidade. Eu cheguei quebrado, eu não tinha mais carro, estava assim, assim, assado, agora eu tenho um bom emprego, tenho um bom carro, recebi um dinheiro. Então, para eles, testemunho se resume a isso, o que eu era antes e o que eu sou agora. Testemunho é um termo jurídico, que era justamente a ideia de alguém que viu, que presenciou algo. E foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Eles viram o seu mestre pendurado no madeiro na sexta. E eles viram o seu mestre que ressurgiu no domingo. E eles testemunhavam isso. Eles não se calavam diante desta verdade. Então a fé cristã, ela é baseada no fato que pode ser investigado. Não é um salto no escuro. A nossa fé pode sim ser investigada. Claro que uma ideia, ela é uma coisa mais complexa. Que ela possui variáveis, né? Por exemplo, no último domingo, eu falei aqui e defendi um ponto acerca do desarmamento, que no meu ponto de vista, eu creio que o ser humano, o homem, ele deveria decidir, não o Estado decidir por nós, se você pode ou não andar armado. Porque o vagabundo, irmão, ele sempre vai andar armado. Ele não quer permissão do Estado, ou o Estado dê permissão ou não, o vagabundo sempre vai estar armado. Só que eu creio que o seguinte, nós teríamos que decidir, não é o Estado que decide, você não pode. O ser humano teria que decidir. A função do Estado é impor os requisitos, e ponto final. Quem quer ter, tenha, quem não quer, não tenha. Só que esta é uma ideia, porque eu posso te apresentar dados, como nós temos, inclusive aqui no nosso país, de que as taxas de homicídios caíram. Mas isso é uma ideia, a gente não pode esquecer. Isso é uma ideia. Você pega países, por exemplo, como os Estados Unidos, talvez ali um dos locais com maior número de armas, e a taxa de homicídio é baixa. Mas continua sendo uma ideia, mesmo apresentando alguns fatos. Porque você pode pegar países, por exemplo, como o Japão, se não me falha a memória, que não é autorizado a população andar armada. E mesmo assim a taxa de homicídio é bem baixa. Então é uma ideia. Está vendo? Uma ideia há variáveis. Quando nós falamos de ressurreição, não há variáveis. Ou ele ressuscitou ou ele não ressuscitou. Então, se querem desconstruir a fé cristã, é simplesmente desconstruir isso. Provar, não, ele não ressuscitou dentre os mortos. E trazer uma prova, o corpo está aqui. Ou os restos mortais dele estão aqui. Mas eles não conseguiram fazer isso. Então, para desconstruir a fé cristã, é exatamente isso, jogar por terra a ideia, não, ele não ressuscitou dentre os mortos. Isso é uma falácia. Ou seja, desconstrua isso e você acaba com a fé cristã. João capítulo 20, verso 30 e verso 31, Jesus diz o seguinte, é por meio de relato de João. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, os milagres, os sinais que Jesus operou, vão além dos que estão aqui. Os que estão aqui é justamente para que eu e você possamos crer que Jesus é o Messias, ele é o Filho de Deus, é aquele que foi enviado por Deus para pagar a conta no meu e no seu lugar. Aí você olha, por exemplo, para os testemunhos de Jeová, para os mormons, para a turma de Maomé. Meu irmão, alguns desses homens, inclusive os seguidores e adeptos aí de Platão, alguns desses homens têm propriedade para falar sobre a vida após morte? Será se algum desses homens, dos testemunhos de Jeová, Joseph Smith, dos mormons, Maomé, será se algum deles tem propriedade para falar sobre a vida após morte? Não, nenhum deles. Nenhum de seus seguidores, nem os seus líderes morreu e ressuscitou. Então, com qual propriedade, com qual autoridade eles vão falar da vida após morte? Jesus é o único que pode falar com propriedade, pois centenas de pessoas o viram morto na sexta e ressurreto no domingo.
Ah, pastor, mas eles podem mentir, eles podem estar enganando. Como eu sempre digo aqui, por que as pessoas mentem, né? As pessoas mentem para ser beneficiadas, para elas se manterem em uma determinada posição, por exemplo. Para elas mentem por conta disso. Mas o que os discípulos ganharam? Por simplesmente afirmar, eu vi ele morto na sexta e ressurreto no domingo. Sabe o que eles ganharam? A morte. Foram isso que eles ganharam. Eles perderam a própria vida, seus bens, sua família, eles perderam a própria vida, como diz o autor de Hebreus. Muitos foram cerrados ao meio, decapitados. O mundo não era digno desses homens. Esses homens que não se calaram, que não negaram aquilo que eles viram. Eles estavam testemunhando aquilo que eles viram. Então a nossa fé é o solo mais firme da face da terra. Embora as pessoas queiram nos taxar de um bando de idiota, que nós somos um bando de pessoas atrasadas, mas a nossa fé é o solo mais firme na face dessa terra. Você se lembra aí do iluminismo, né? A ideia do iluminismo, de maneira bem resumida, é o quê? Nós não precisamos de revelação, de Deus se revelando a nós. Nós não precisamos dos dogmas da igreja, nós não precisamos de nada disso. Agora nós somos racionais. Agora nós abandonamos essas crendices da igreja, do catolicismo. Não, nós somos racionais. Nós podemos analisar os fatos, nós podemos chegar a conclusões por nós mesmos. Ou seja, eles deixaram de crer na revelação bíblica e passaram a crer agora no quê? Em si mesmo. Nós não vamos crer na revelação bíblica, nós vamos crer em nós mesmos. E veja bem, se você crê que Deus, né, se revele ao homem, que Deus se revelou a nós, para eles isso é loucura. Você afirma, não, eu creio que Deus se revelou a nós, por meio de sua santa e poderosa palavra. Eles dizem, você é louco, você é um idiota, você está sendo enganado, isso é loucura. Mas eles podem crer que um peixe, né, ele pode se transformar em um dinossauro. Basta apenas alguns bilhões de anos aí, isso pode acontecer. Eles dizem que isso é razão. Nós cremos na revelação bíblica, é loucura. Mas eles creem, né? Creem que pode um peixe virar um dinossauro por meio de bilhões de anos. Ótimo, isso é razão. Você crê que uma mente inteligente fez todas estas coisas? Isso é crendice. A ideia de que existe um Deus, de que existe um Criador, como nós cremos. Que há uma mente brilhante que criou e que planejou todas estas coisas. Quando nós olhamos para um universo extremamente complexo, nós só podemos chegar a uma conclusão, a uma mente brilhante por trás disso, que criou todas as coisas com as suas devidas proporções para que pudesse existir vida em nosso planeta. Então há uma mente brilhante, e eles dizem, isso é crendice, isso é loucura. Mas o cara bater no peito, encher a boca e dizer, nós viemos da ameba, isso é razão. Dizer que nós temos uma parente, a Cheetah ou a King Kong, que é a nossa prima, isso é razão. Mas nós afirmarmos, não, este universo extremamente complexo foi criado por uma mente brilhante, isso é loucura para eles. Sabe qual que é a consequência desse pensamento? Substitui Deus. Ou seja, vamos arrancar Deus do centro. E aí coloca-se qualquer outra coisa no lugar de Deus. Vamos arrancar Deus, nós não precisamos da revelação divina. E substitui Deus e coloca qualquer outra coisa no lugar. A autoajuda, o homem em si mesmo, o homem se torna o seu Deus, ou seja, a razão dele se torna o seu Deus. Você se lembra aí um pouco do movimento da Revolução Francesa? Havia sim uma forte atuação da igreja e da nobreza. Você tem de um lado a igreja, você tem do outro a nobreza e você tinha o povo, que era a maioria, e que estava sendo literalmente oprimido, seja pela igreja como pela nobreza. E é claro que nós não somos marxistas nem comunistas. Mas isso era um fato. A igreja e a nobreza oprimiam o povo. Isso era um fato. Aí o que acontece? Agora eles chegaram a um ponto. Vamos trocar as crendices da igreja católica? Nós não precisamos mais disso, desta revelação. Vamos trocar as crendices da igreja católica, agora nós vamos seguir quem? As ideias malucas de Rousseau.
Não, nós não precisamos da Igreja Católica, nós não precisamos deste dogma, nós não precisamos desta revelação, agora nós vamos seguir Rousseau. Ou seja, os ídolos católicos, arrancaram os ídolos católicos, para agora confiar na mente humana, limitada e contaminada pelo pecado de Rousseau e de sua companhia. O resultado qual que é? Ora, decapitação, estupro e muitas outras coisas. Então veja que diante da opressão católica, você pode seguir dois caminhos. Ou você pode seguir o caminho de Robespierre, ou você pode seguir o caminho, por exemplo, de Lutero. Os dois viveram sob a opressão do catolicismo. Por exemplo, nos dias de Lutero, há escritores que vão dizer que haviam prostíbulos para padres, específicos apenas para padres. Ou seja, tamanha era a maneira que a igreja chegou, ou seja, podridão, nível de podridão da igreja, das pessoas que estavam à frente da igreja, haviam se corrompido de tal maneira que havia um prostíbulo para padres. E diante deste cenário e inúmeras outras coisas horríveis que aconteciam, Lutero teve uma posição diferente. Da mesma maneira que Robespierre e sua companhia, diante deste caos da igreja, eles disseram, nós não precisamos da revelação. Voltaram para si mesmo, a razão. E aí você tem Lutero de outro lado. Diante desta opressão católica, Lutero voltou-se para a Escritura. Somente a Escritura. Diante deste caos, diante desta podridão, diante desta desgraça, diante deste cenário, nós precisamos voltar para a Escritura. E ele se prostra diante de Deus e busca a Deus. O que nós aprendemos aqui? Ora, sempre que você se depara com muitas pessoas que dizem servir a Deus e vivem uma mentira, você pode tomar um desses dois caminhos. Quando você está diante de homens que dizem servir a Deus, mas que vivem uma mentira, você pode tomar esses dois caminhos. Ou de Pierre, ou de Lutero. Ou você diz, eu não preciso mais de revelação, não preciso da revelação de Deus, eu sou o meu próprio Deus, ou você se prostra e faz como Lutero, e busca o Senhor, e busca a Escritura. E aqui já, seguindo o meu segundo ponto, desculpas, dos condenados, como diz aí no verso 31. A rainha do sul se levantará no juízo contra os homens desta geração e os condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a rainha do sul, ela veio de muito longe para ouvir, para receber os conselhos de Salomão por meio de sua sabedoria. Vocês estão do lado da verdade, mas vocês não se arrependem. Vocês estão aqui diante da sabedoria encarnada e vocês não se arrependem. Ou seja, a rainha de Sabá se levantará naquele dia e vai dizer o seguinte, para aquelas pessoas que dizem, não tinha uma igreja bíblica perto da minha casa, por isso que eu não frequentei nenhuma igreja. A rainha de Sabá se levantará para dizer isso aí, mas como assim? Não tinha nenhuma igreja perto? Por que não se deslocou? Por que não andou um pouquinho mais? Uma vez ainda me falaram, mas e aquela pessoa que às vezes está lá na roça, da roça mesmo, e literalmente não tem uma igreja bíblica ali. Ora, por que ela não pode abrir a porta da casa dela para receber uma igreja? É uma opção, não é? Abre a porta da sua casa e receba uma igreja bíblica ali, que ali pode se iniciar um trabalho, que pode abençoar as outras pessoas, os outros vizinhos, aquelas outras pessoas daquele povoado, e todos eles serem alimentados pela verdade. Então não há desculpa. Quando você olha para Nínive, e os assírios, para o povo ali, os assírios, basicamente, irmãos, aquele povo, o nível deles de maldade era tão grande, que vão dizer que eles queimavam crianças vivas. Eles queimavam crianças vivas. Talvez aí já dá para você ter um pouco da ideia do que Jonas sentia ao olhar para aqueles homens que eram inimigos, já histórico aí de Israel. Esse povo da Síria, os assírios, eles matavam as crianças para que eles não precisassem cuidar das crianças. Hoje não mudou muito, Hoje eles não matam as crianças, mas os pais transferem suas responsabilidades,
A responsabilidade do pai e da mãe cuidar dos filhos, vamos transferir para o Estado. Vamos transferir para a vovó, para a titia, para o papagaio, para o periquito, para qualquer um, menos os homens, menos os pais, os responsáveis. Mas os assírios, eles matavam as crianças, para não precisar cuidar das crianças. Quando eles capturavam os seus inimigos, há relatos que diziam que eles cortavam as mãos e as orelhas, né, desses inimigos. Eles esfolavam os inimigos vivos, né, arrancavam a língua de seus inimigos, enterravam um prisioneiro até o pescoço para que ele morresse lentamente. Essa era uma das coisas, das atrocidades que os assírios cometiam. Este é o cenário que Jonas estava inserido. E Deus dá uma ordem a Jonas, vai lá e diz que em 40 dias Nínive será destruída se eles não se arrependerem dos seus pecados. Diz então Jonas 3:5, que os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco e de cinza. De panos de saco, desde o maior até o menor. Você se lembra essa linguagem, né? Se vestiram de pano de saco e cinza, era justamente a ideia de um coração contrito e quebrantado, de arrependimento, apontava-se para isso. E diz o texto que o rei trocou as suas vestes, o rei ordenou um jejum, e até os animais entraram nessa. Não, até os animais não vão comer, eles vão jejuar também. E diz que ali o rei institui, e clamarão fortemente a Deus, via Estado, e converterão, conversão via Estado. E nós, é claro, sabemos ali que havia a mão de Deus, o plano de Deus, né? Cada um do seu mau caminho, da violência que há em suas mãos, né? Chamando o povo a se converter. Né? E diz o texto, então, que aquele povo se prostra diante de Deus. Deus perdoa esses homens malignos. Deus perdoa esses homens. Como fica o profeta? Ao invés dele ficar feliz, alegre, contente, dizer louvado seja Deus. A salvação chegou a esses homens. Foram transformados por meio do Evangelho, por meio da palavra de Deus. Diz o texto em Jonas capítulo 4, verso 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Você imagina, de um lado, o povo prostrado, chorando, quebrantado diante de Deus. Aí você olha para o outro lado, está lá o profeta chorando. Você acha, ele deve estar feliz que Deus está fazendo a obra. Não estava nada, ele estava chorando de raiva, porque aquelas pessoas se arrependeram dos seus pecados. O que Jesus está dizendo é o seguinte: os ninivitas vão se levantar contra você, que usa as debilidades dos mensageiros como uma desculpa para rejeitar a mensagem. É isso que Jesus está dizendo. Olha, os ninivitas, eles vão se levantar contra você, que usa as debilidades dos mensageiros como uma desculpa para rejeitar a mensagem. E aqui eu não estou falando dos falsos pastores. Eu não estou falando daqueles homens que vivem em pecado, que pregam heresias. Esses homens devem ser rejeitados. É o que nós fazemos, buscamos fazer. E é isso que todo cristão deve fazer. Ele deve rejeitar. É pecado agir de maneira contrária a isso. Nós temos e sempre teremos que rejeitar os falsos profetas. Mas algumas pessoas, elas buscam defeitos e usam como uma desculpa, para usar como uma desculpa. É aquele famoso buscar pelo em ovo, né? Tem gente que é assim. Ele quer olhar para o mensageiro, ele quer olhar para o pastor, ele quer olhar para a liderança daquela igreja e ele quer achar defeito para ter uma desculpa esfarrapada para não buscar a Deus, para não servir a Deus. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Bons pastores e boas igrejas erram. Bons pastores e boas igrejas erram. Por mais piedosos, quebrantados que esses homens sejam, continuam sendo homens. Continuam falhando, eles precisam e dependem da graça de Deus. Mesmo aquele pastorzinho cabeça branca, piedoso, claro, pode errar numa proporção um pouco menor do que nós mais novos, mas eles erram, eles falham. Mesmo aqueles que querem andar de maneira irrepreensível, eles falham. Veja, por exemplo, né, algumas desculpas que as pessoas dão. Eu fiquei desiludido ali com a divisão na igreja, que houve lá na igreja, por isso que agora eu não frequento mais nenhuma igreja. Para mim, nenhuma igreja presta. É comum nós ouvirmos isso. Sabe o que é isso aqui? É uma mentira. É uma mentira. O camarada usa isso como uma desculpa esfarrapada para permanecer em seus pecados. Ele está simplesmente usando a debilidade do mensageiro para rejeitar a mensagem.
Então isso é uma desculpa esfarrapada, é mentira dele. Eu não vou mais ali naquela igreja porque o pastor é meio temperadinho, ele é meio esquentado. É mesmo. Não estou dizendo que ele não deva mudar, claro que ele deve mudar, nós devemos mudar. Mas você tem lá Moisés, servo de Deus, fiel a Deus. É só para dar um totozinho, um toquinho na rocha. Acabou, quase que ele quebrar a rocha. Você olha para Pedro, inúmeras vezes, Pedro, né, ali à frente, talvez deveria ser o mais centrado, Pedro dá umas rateadas, mas ele está lá na frente. Está lá, dando a posição dele, está se posicionando. Você olha, por exemplo, para Pedro. Nós focamos em Pedro apenas, mas todos os discípulos de Jesus o negaram. Porque, afinal de contas, na cruz, quem estava com ele? Ninguém. Todos o abandonaram. Você olha para o tesoureiro de Jesus, um ladrão, roubou. Ou você olha para o restante dos discípulos, o negaram, o abandonaram. Então Jesus não prestava, será? Será que Jesus não era um bom líder? Será que ele não era um bom pastor? Será que ele não prestava? Ou seja, no juízo, os ninivitas perguntarão, por que você não se arrependeu? Aí o cara vai dizer, não existiam bons pastores ou boas igrejas. Por isso, a resposta dos ninivitas vão ser o seguinte, meu irmão, isso aí não é desculpa não, cara. Isso aí não é desculpa não. O nosso pastor sequer queria pregar para nós. O nosso pastor não nos amava. Ele não queria pregar para nós e quando nós nos convertemos, ao invés dele ficar feliz e glorificar a Deus, ele chorou, mas chorou de raiva. É isso que Jesus está dizendo. Você olha, por exemplo, para o apóstolo Paulo, para a igreja de Deus, diz Paulo, escrevendo a epístola, a carta aos Coríntios, né? Paulo diz o quê? A igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus. Note aqui. Igreja de Deus que está em Corinto. E aí Paulo começa a relatar a situação daquela igreja. Paulo diz que tem um camarada que quer sair com a própria madrasta. Paulo diz que haviam pessoas ali que não acreditavam em ressurreição. E Paulo chama isso de a igreja de Deus. Claro que Paulo tratou os problemas, que Paulo resolveu as circunstâncias. Mas Paulo estava nos mostrando que a igreja é constituída por homens. Pessoas falhas. Tem gente que ele acha assim, o dia que eu achar uma igreja perfeita, eu fico ali. Se você achasse uma igreja perfeita, você não poderia entrar, meu irmão. Você ia estragar o negócio. Eu vou